eu sou a Daniele e hoje eu vou mostrar uma receita rápida, fácil e saborosa de shimeji na manteiga. Todo mundo torce um pouquinho o nariz quando a gente fala de cogumelo. Esse é o shimeji branco. Tem outras espécies, outros tipos de shimeji, de cogumelo. Esse é o que tem menos cheiro e também mais saboroso, na minha opinião. Então nós vamos utilizar 2 bandejinhas de 200 gramas, porque como o shimeji ele dá uma murchada na hora que vai pro fogo, então essa é uma quantidade suficiente para um jantar, para um acompanhamento. Nós vamos utilizar aproximadamente 50 ml de shoyu. O shoyu ele vai regar o shimeji e de repente, se quiser usar um pouco a mais, pode, mas 50 ml é uma quantidade suficiente tanto para salgar quanto para regar o shimeji. E nós vamos utilizar 2 colheres de manteiga. Aqui pode ser manteiga ou margarina. A primeira parte desse processo é cortar o shimeji, porque como ele vem em bloquinhos, ele vem com um talo, então nós temos que tirar todo esse talo e deixar só o shimeji para a gente estar cozinhando. Então basicamente é esse processo que a gente vai estar fazendo agora. Vou mostrar para vocês e eu já venho com ele limpo na sequência. Ele vai se soltar dessa forma. E aí conforme você vai cortando e tirando esse talinho, o talinho você vai descartar, você vai poder jogar fora. E o que a gente vai estar aproveitando é todo esse shimeji soltinho. Então aqui está todo o shimeji separado dos talos. Então o talo, basicamente a gente não reaproveita ele. Então a gente só vai estar utilizando o que sobrou mesmo. Uma dica muito importante, não pode lavar. O shimeji, quando ele vem nessas bandejinhas, ele já vem praticamente limpo. Então, se acrescentar água aqui para lavar, nem que seja só uma passada de água, ele vai absorver água. Se você apertar ele já solta uma água natural, é dele. Então, assim, não molhar, não passar numa água. Se tiver uma sujeirinha, tira com a mão, mas não passar água. Ok? Então, feito esse processo, então é esse shimeji aqui que a gente vai começar a preparar. Nós vamos aquecer uma panela, de preferência sempre de fogo médio para baixo, porque como o processo é muito rápido, para não correr o risco dele queimar. Então, dentro da panela, nós vamos colocar as 2 colheres de manteiga ou margarina. A gente vai deixar derreter. Assim que derreter, nós vamos acrescentar o cogumelo. E a manteiga praticamente derretida, nós vamos acrescentar o shimeji. Vamos colocar na panela toda. Ops! Vamos colocar esses fujões para dentro também. 2 fujões aqui. E vamos mexer. Agora nós vamos ter que fazer o cogumelo, o shimeji, incorporar a manteiga. É um processo bem simples, bem rápido. Vou abaixar um pouquinho o fogo. E assim que ele começar a murchar, a gente vai acrescentar o shoyu. A gente vai mexendo para não correr o risco de queimar. Esse é o shimeji branco, como eu falei no início. Tem o shimeji escuro, ou preto, ou negro. Tem shiitake, tem outros tipos de cogumelo. Esse aqui é o que mais se consome nos restaurantes de comida japonesa. É o que pode ser usado de acompanhamento com um arrozinho, junto com um hambúrguer, ou puro mesmo. O ponto do shimeji é esse, é quando ele já tá bem brilhante da manteiga. Praticamente todo o shimeji que a gente colocou, ele já tá misturado à manteiga. Agora a gente vai acrescentar o shoyu. Aqui, como eu falei, a gente vai estar colocando mais ou menos 50 ml de shoyu, mas não põe sal, não precisa pôr tempero. E agora a gente mistura de novo. Esse é um caldinho que ele fica. É a critério, é a gosto de cada um. Então, se quiser colocar um pouquinho mais de shoyu para sobrar um pouquinho mais de caldinho,
Mas esse aqui já é o suficiente, porque o shimeji já solta um pouquinho de água também. Passado 3 ou 4 minutos de fogo, o shimeji ele já tá bem, ele já aderiu bem ao shoyu e o shoyu reduziu. Com isso, o caldo ele ficou um pouquinho mais grosso e vocês podem notar o quanto de água ele soltou. Então, 50 ml ele é mais que suficiente para essa receita de 400 gramas. Essa redução no shoyu, ela solta um aroma maravilhoso e ele já está praticamente pronto para consumir. Bom, o shimeji está pronto. Basicamente ele fica no fogo em torno de 7 a 8 minutos. Então nos 4 primeiros minutos vocês já vão perceber que o shoyu ele dá uma reduzida e depois ele fica mais 2, 3 minutinhos quando ele começa a ferver no fundo da panela. É o ponto suficiente para poder desligar. Agora eu vou colocar na tigelinha branca só para vocês verem a cor que ele fica, mas aí depois tem uma sugestão aqui como pode estar empratando, numa louça específica japonesa. Então, basicamente, a cor do shimeji, ele fica esse marrom meio dourado e o caldo, ele fica bem brilhante. Ele fica bem macio, com um caldo bem brilhante, fica bem, deu um contraste aqui na louça branca. Agora, já para servir, para um jantar, para um aperitivo, para amigos ou para você mesmo, pode colocar numa travessinha japonesa. Pronto. Tá pronto. Esse é o nosso shimeji na manteiga. Obrigada.